Bom, esse sermão eu tinha preparado para o domingo passado, tanto que, de algum modo, eu passei por ele no domingo passado à noite, e eu quero tentar passar por ele agora de manhã, fazendo uma abordagem um pouco diferente, trazendo uma luz sobre esse texto dos meus olhos e pedindo a Deus, com toda a humildade, que seja mensagem boa para a gente na manhã de hoje. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a Sagrada Escritura. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram a servir. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos no tempo da Quaresma. É um período do nosso calendário litúrgico que, junto com os nossos irmãos de fé católica, nós tiramos para poder aprender com as coisas da Escritura. O roxo, colocado aqui como adorno, simboliza para a gente esse tempo que nos chama a reflexão, nos chama a oração, nos chama ao pedido de perdão, à medida que vamos reconhecendo que precisamos melhorar enquanto filhos e filhas de Deus. A Quaresma antecede a Páscoa, como bem sabemos. A Quaresma é composta por 40 dias. Esse período de 40 dias, os 40, para ser mais exato, eles estão em toda a Escritura. O judeu gosta de colocar em quantidade símbolos. O 7, por exemplo, simboliza o número de Deus, por ser um número perfeito para eles em sua gematria. O número 6 representa o homem, que não é Deus, que está antes de Deus, não antes de Deus numa hierarquia, mas está abaixo de Deus. Por isso o seu número é 6, e o Apocalipse, o livro do Apocalipse, brincando com a questão do imperador romano não ser Deus, embora quisesse ser entendido como Deus, vai dizer que o número daquela besta, daquele império que afronta, é 666. É homem, 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 não é Deus, o imperador romano. Esses números estão em toda a Escritura. E os 40 representam um ciclo completo. Nós temos histórias no Antigo Testamento que contam a respeito de 40 dias, 40 anos. Nós temos os 40 dias de Noé, que passou 40 dias e 40 noites dentro de um barco, se salvando junto com sua família e alguns animaizinhos. Nós temos ainda os 40 anos de peregrinação no deserto do povo de Deus. Por que Deus deixou eles ficar 40 anos? Por que não 38, 35, 30?
Porque 40 significa um ciclo completo. Aquele ciclo de rebeldia contra Deus no deserto precisava ser encerrado. Os 40 dias de Noé são um ciclo que precisavam ser encerrados. Deus queria acabar com a maldade do ser humano. E com isso ele propôs e fez acontecer um extermínio através do dilúvio. Só que o extermínio teve um fim. Esses 40 representando um ciclo, eles estão dizendo para a gente que ele tem um começo, um decorrer e um fim. O próprio Moisés, assim que atravessa o mar a seco, ele vai para o alto do monte para receber a instrução de Deus, a Torá, que ser traduzido apenas como lei é muito pesado. O judeu gosta de entender a Torá como instrução. A instrução de Deus que Moisés recebeu foram 40 dias. Ele volta com o rosto queimado de sol, queimado da presença de Deus, tanto que ninguém conseguiu olhar para ele. E voltando e passando esses 40, o que significa esse ciclo de Moisés no monte para receber a lei? Significa que Deus quis dar a instrução, Moisés recebeu e a instrução foi finalizada. Outras instruções vieram, mas aquela instrução inicial de um povo que saiu fugido, não saiu só um povo do Egito, saiu uma mistura de gente. Prova disso que tem lei para estrangeiro, numa lei que era para ser de um povo só. E tendo esse tantão de lei, ou instruções, o que o texto está dizendo para a gente era que eles precisavam ser preparados e por isso Moisés passou por um ciclo de aprendizado para saber lidar com tanta gente diferente. Nós temos ainda várias outras histórias ainda. Por exemplo, os 40 dias que Elias vai demorar para chegar até o Monte Horebe. No meio da sua fuga alucinada, com medo de ser morto, ele pede a morte não pela mão da rainha, mas ele quer ser morto de outro jeito, de um jeito menos cruel. E Deus o anima e ele então caminha a Horebe para encontrar Deus, não falando na violência do furacão, não falando na violência do vulcão, mas falando na brisa suave. Ao término dos seus 40 dias, do seu ciclo, ele percebe então que não é na violência que as coisas se dão, mas na brisa suave que acalma o coração do servo de Deus. Nós temos várias e várias histórias. Nós temos os 40 dias de Jesus fugindo ainda menininho. Por 40 dias precisou ficar fugido para evitar, para os seus pais evitando que ele fosse morto no infanticídio de Herodes. E o que esses 40 está dizendo para a gente ali naquele momento? Por que 40? Deus, com essas histórias dos 40, dos ciclos, Ele está querendo te contar coisas para a gente através da Escritura que é cheia de símbolos. Nos símbolos de Jesus dos 40 dias, fugindo ao Egito quando menininho, Ele está anunciando que há o dia em que as mortes cessarão, de que os infanticídios cessarão. E ele então retorna, e a história a gente já sabe. E eu escolhi então esse texto aqui muito específico, de 40, para falar de um ciclo na vida de Jesus. Porque como estamos vivendo na Quaresma um ciclo que nos prepara para a Páscoa, eu gostaria que nós, aprendendo com esse período de Quaresma, chegássemos para a Páscoa com o coração mais cheio de fé em Jesus de Nazaré. A partir dessa história, eu proponho então que nós podemos chegar ao fim dos 40 dias de Quaresma com o coração mais pronto para ver a passagem de Jesus, e aguardar a sua ressurreição, símbolo e sinal de esperança para nós,
que esperamos também ressuscitar com Ele. Bom, o texto começa já emendando uma outra história. Então Jesus. Então Jesus por quê? Porque a história não começa aqui. A história começa no batismo de Jesus. Jesus recebe de Deus um presente. Enquanto ele passava pelas águas, com João Batista, Deus fala lá do alto, o Espírito desce como uma pomba, e Deus presenteia Jesus com uma afirmação que todos nós recebemos também em nosso coração. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Esta é minha filha amada, em quem meu coração tem prazer. Este é meu filho e filho e filha e filha amado, que me dá alegria. E tendo ouvido essas palavras, Jesus então é conduzido pelo mesmo Espírito que desceu sobre ele ao deserto. E ser conduzido ao deserto é mais símbolo ainda, porque esse povo conhece o deserto. Deserto para eles lembra para eles outro ciclo, um ciclo de dificuldade também do passado. O ciclo dos 40 anos no deserto. E Jesus agora, pelo Espírito, é conduzido a um deserto, para passar fome, para ficar sozinho, para não ter com quem conversar, para quem pedir socorro, para ter que sobreviver. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. E aqui agora eu faço uma breve pausa para falar dos nossos ciclos. Ciclos na minha vida e na sua vida podem simbolizar tempos difíceis que enfrentamos, situações adversas que a vida impõe sobre nós. Em todo tempo, nós encontramos dificuldades. Me recordo agora o Divino contando da alegria de ter adquirido uma casa. Mas, ao falar dessa aquisição, ele falou: não vejo só alegria, tenho que fazer algumas reformas. E teve que trabalhar bastante. Os ciclos acontecem na nossa vida, ciclos de dificuldade, ciclos de deserto o tempo todo. Eu conheço os meus ciclos, as minhas dificuldades, os ciclos que eu estou enfrentando, os meus 40. E passando por esses 40, eu preciso enxergar as coisas que Jesus enxergou aqui, para que eu consiga finalizar esse ciclo. Bom, uma vez falado isso, então nós passamos por ciclos de deserto e Jesus adentrou um ciclo de deserto guiado por Deus. E nesse ciclo de deserto, obviamente, depois de um tempo, ele vai sentir fome. E sentindo fome, ele está mais frágil a ceder, a desistir, a colocar tudo a perder. Ele entra num estágio, então, de desespero. E nesse momento de desespero aparece o tentador e começa a oferecer para ele, tocar na sua fragilidade. Quem está com fome precisa de quê? Para cair numa tentação durante um ciclo, durante um período de dificuldade. Ser tentado com a facilidade de adquirir aquilo. Se és o Filho de Deus, ele tinha acabado de ouvir que ele era o Filho de Deus. E agora, no meio da dificuldade, o diabo quer colocar no coração dele a dúvida se Deus estava com ele durante aquela dificuldade. Se és o Filho de Deus, mata a sua fome, ordenando que essas pedras virem pães. E Jesus não cai na tentação. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A tentação, essa primeira tentação, fala para a gente de que a gente pode correr o risco, quando passamos por períodos de dificuldade, que esta manhã estou chamando de ciclo, de jogar tudo para o alto, de ceder a primeira saída que nos são oferecidas, de tomar um caminho que vai fazer com que a gente faça tudo, menos represente que a gente é filho de Deus. Se Jesus aceitasse isso, certamente ele seria
taxado como menos filho de Deus por quem estivesse observando essa história. Ele não cai nessa tentação. Ele não aceita colocar a sua dificuldade acima do propósito que estava na vida dele. Ele não é egoísta. Nós corremos o risco de, quando passamos por grandes dificuldades na vida, estamos num ciclo de grande dificuldade, que nos tornemos egoístas e cuidemos apenas dos nossos próprios interesses. Coloquemos a nossa dor acima da dor de todo mundo. Se Jesus aceitasse isso, o plano da salvação poderia estar comprometido. Ele não se preocupou com a própria salvação diante da dificuldade, porque comprometeria a minha salvação e a sua. Não coloque a sua dor acima das dores do mundo quando a dificuldade bater a sua porta. Não satisfeito, o tentador então pega Jesus, leva ele até Jerusalém e o coloca em cima de uma torre alta do templo. Quanto símbolo, o lugar principal da fé na terra para aquele povo, o lugar mais alto que simboliza a proximidade com Deus. Não obstante, alguns evangélicos ainda hoje sobem até um monte por causa de uma prática antiga do povo de subir a um monte para falar com Deus, por acreditar que ali é o lugar mais especial, de estar mais próximo de Deus. E ali no alto daquele templo vem uma segunda tentação. Pula daqui, porque se você é filho de Deus, você sabe que você vai dar ordem ao anjo e eles vão salvar você. A segunda tentação está falando de uma coisa que a gente pode cair, um erro que nós podemos cometer quando passamos por dificuldade. Jesus tinha esse poder. Ele mesmo vai falar lá no jardim do Getsemane o seguinte: vocês acham que eu não posso invocar aqui agora uma legião de anjos para me salvar? Guardem as espadas de vocês. Ele sabia e tinha esse poder. Aqui agora, ele é tentado a colocar esse poder para fora. Jesus é tentado a colocar o seu poder para resolver o seu problema. Muitas vezes nós somos tentados a colocar para resolver problemas nossos uma indicação. Você está com um problema na justiça, você conhece um juiz, você liga para ele. Vocês lembram um tempo atrás um juiz lá no Rio de Janeiro que ia ser multado por um agente de trânsito e ele deu nela uma carteirada, a famosa carteirada. Olha, eu sou juiz, não fala assim comigo. E ela falou: o senhor está errado, mesmo sendo juiz. E ele então processou o agente de trânsito, que teve que pagar para ele uma multa por ter ofendido o senhor juiz. Ele estava errado segundo o Código de Trânsito Brasileiro, porém usou do seu poder para impor a sua vontade. O problema dele é: vou ser multado. Não vou ser multado porque eu sou o juiz. Nós corremos o risco de colocar o nosso status, o dinheiro que a gente talvez tenha, a nossa força bruta, para impor o nosso desejo quando colocados em situação de dificuldade. Corremos o risco de, quando a dificuldade bater, nós usarmos inconsequentemente o que tivermos na mão para impor com poder e resolver o nosso problema. Jesus não cedeu a essa tentação e responde para ele: olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não caio na sua. Não vou ceder. Se tropeçar e cair daqui, eu prefiro me patifar lá no chão, virar uma pizza de Jesus. Já sou pão da vida mesmo, para pizza é pouca coisa. Prefiro virar um pedacinho lá embaixo do que concordar com você. Não satisfeito ainda, o tentador conduz Jesus agora
e apresenta para ele todos os reinos do mundo. Eu imagino que durante esse lapso de segundo, me desculpe, o diabo levou Jesus até a praia mais bonita do Nordeste brasileiro, até a montanha mais bonita de Minas Gerais, levou ele até a mata mais arborizada da floresta amazônica, levou ele para conhecer as ilhas filipinas, deu um mergulho com ele no mar do Caribe e falou: isso tudo é meu. Se você aceitar se prostrar diante de mim agora, eu te dou isso tudo. A terceira e última tentação está falando sobre facilidade, sobre atalho, sobre caminho mais fácil quando a dificuldade chega. Jesus vai governar a humanidade, ele vai reinar sobre a igreja, no seu reino, que ele já começou e nós aos poucos vemos ele acontecer. O reinado de Deus na terra é a nossa esperança escatológica. Esperamos que no fim das coisas nós estejamos ao lado de Deus, enquanto ele governa o universo, a humanidade. Isso vai acontecer, mas ainda não aconteceu. E o que o diabo está aqui tentando Jesus é o seguinte: olha, para você não precisar de contar com a igreja, para poder falar do teu nome, do teu amor, das coisas que você gosta, das coisas que você não gosta, vamos pular essa parte. A gente adianta a fita do filme, né? Eu estou entregando minha idade agora, adiantar a fita, né? A gente adianta essa parte do filme e vai lá para a parte já que você está governando tudo. Só que sem precisar de nada, sem precisar de igreja, sem precisar que o Felipe um dia fale de você, que o Felipe viva o Evangelho e seja bom exemplo, boa testemunha para as pessoas. Vamos passar essa parte. Você não vai precisar desse tantão de gente que vai fazer inquisição, que vai matar a mulher na antiguidade, chamar de bruxas porque pensam iguais a homem. Você não vai precisar de depender de um povo religioso que vai demonizar todas as religiões da Europa para dizer que a sua é a única que vale. Você não vai precisar depender de um povo que vai andar com espada na mão, indo tentar retomar Jerusalém durante as cruzadas. Você ainda não vai, Jesus, precisar de depender de um povo que vai enxergar num montão de gente que se apresenta com cargo político como o grande salvador da pátria. Você não vai precisar dessa gente. Eu confesso para você, se eu estivesse no lugar de Jesus, essa tinha sido a tentação que eu tinha caído. Porque o que o diabo propôs aqui nesse último ponto, e eu já encaminho para o encerramento, é o seguinte: você não vai depender da igreja para poder fazer o trabalho que você quer que seja feito. Eu retomo aqui a fala do Philip Yancey no livro Maravilhosa Graça, que fui presenteado pelo presbítero Felton. Deus fez a maior aposta do universo ao confiar a história dele a gente como eu e você. Porque se a gente ainda não se deu conta, nós somos representantes de Deus. Quando cruzarmos essa porta, encontrarmos com pessoas na rua, formos ofendidos por ela e respondermos, a nossa resposta representa Deus ou representa a gente? Somos os representantes de Deus dentro das nossas casas, nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos relacionamentos interpessoais. Somos, como cantou a cantora de Belo Horizonte, cartas de Deus. Essa tentação seria muito difícil se eu estivesse no lugar de Jesus e não cair nela. Jesus então diz não para essa facilidade. E agora, retomando para as nossas vidas, eu penso, quais são as facilidades que nós tomamos quando nos deparamos com um grande problema? Algumas pessoas, quando estão com muito problema, jogam tudo para o alto e falam: cansei, não vou mais mexer com isso. O caminho mais fácil é jogar tudo para o alto. Eu vou jogar tudo para o alto.
Qual é o caminho mais fácil que bate à nossa porta quando as dificuldades se apresentam? E essa é uma resposta pessoal que você responde para Deus no seu coração. Por fim, meus irmãos, para encerrar, eu falei aqui hoje de ciclos. Eu falei sobre questões e dificuldades que chegam até mim e você todos os dias. E que com essas 3 respostas de Jesus, eu aprendo que eu não posso ser egoísta quando estiver passando por uma dificuldade. Eu não posso ceder ao desejo de usar a força, a influência, os meus contatos para resolver o problema de qualquer jeito. E por fim, não existe atalho para resolver o problema. Não existe atalho para sair de uma confusão, para encerrar os 40, para encerrar o ciclo. O meu desejo essa manhã é que quando você chegar à Páscoa comigo, agora, nós estejamos mais preparados, nós estejamos com a nossa fé renovada, nós estejamos com os nossos corações prontos para celebrar a ressurreição de Jesus. Porque essa é a esperança que renova dentro de nós cada dia, que um dia a gente vai ressuscitar com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a passar com mais facilidade pelos ciclos que você enfrenta na sua vida. E tenha certeza, não tem dificuldade que dure para sempre. Não tem noite difícil que não termine. O sol volta a brilhar a cada manhã. Amém.